Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Então, eu vou fazer um vídeo hoje pra vocês, pra falar como é que eu consegui vir com um bebê pequenininho pra cá e depois ainda estudar, estando grávida, com quem eu deixei ele, né? E como é que foi esse trajeto, assim, de deixar meus filhos na Tagesmutter, que é a cuidadora, creche e tudo mais. Vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência aqui. Então, gente, quando eu vim pra cá, eu para poder continuar, conseguir o meu visto, eu precisava pelo menos do nível A1 de alemão. Então, no Brasil eu comecei a estudar, né, no curso de alemão, mas eu não tinha finalizado o nível A1 lá. Então, quando eu cheguei aqui grávida e com meu bebezinho, Miguel tava com 1 ano e acho que 1 ano e 8 meses por aí, mais ou menos, sei lá. Por aí. Então, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer essa prova, e então eu tinha que deixar o Miguel com ou uma creche ou uma babá. Só que babá era muito caro pra gente. E a creche a gente não conseguiu a vaga, porque conseguir vaga em creche é muito difícil aqui na Alemanha. Então a gente ficou sabendo que existe uma Tagesmutter. Tagesmutter é uma cuidadora, né, que paga pelo estado, você paga uma taxa, né, mas você não paga por completo. E você pode deixar o seu filho na Tagesmutter. Você vai na casa dela, você vai lá na casa dela, você deixa seu filho lá e ela pode cuidar por volta de umas 3, 4 crianças pequenas, né? Então, achei legal porque o Miguel ia ter um suporte, né, maior, porque a creche tem muito mais crianças, né? Então, tinha um suporte maior. E ela poderia dar mais atenção para ele. Então, acho que foi uma boa ter colocado o Miguel na Thaís. A adaptação dele foi muito difícil, porque com 1 ano e 8 meses por aí, o Miguel já falava tudo, né, em português, e ele tinha acabado de sair do Brasil, então ele chegou aqui, nunca tinha ouvido falar em alemão, assim, sabe? Nada, tudo era em português, então ele chegou aqui e levou meio que um susto, porque a gente deixou ele com a Tagesmutter e ela só falava em alemão, lógico. Então, ele ficou um pouco assim, assustado, né? Com a questão das regras, né? Da rigidez do próprio alemão, né? Porque aqui ele já tinha que tirar o sapato, ele já tinha que ter um pouco mais independente, comer sozinho e tudo. E lá no Brasil a gente fazia tudo para ele, né? Então ele ficou meio assim, né? E a questão da língua também, ele ficou muito tadinho. Ele ficou muito perdido, assim. Então a gente fez uma adaptação bem tranquila, bem lenta com ele, né? Demorou mais de mês, né? A gente ia toda vez. Meu pai me ajudou nessa adaptação dele, ficava com ele lá na Tagesmutter, na casa dela, para poder acostumar. Então foi um mês e pouco, assim, bem exaustivo para poder conseguir com que ele adaptasse. Lógico, ele não tem culpa de nada, né, gente? Era muito difícil para ele, né? Então a gente foi, sim, bem devagar com essa questão da adaptação. É bom que aqui eles levam bem a sério a questão da adaptação, ele não deixa o filho e vai embora, entendeu? Eles levam a sério essa questão da criança estar adaptada para estar sozinha lá. Então foi demorado, mas assim, no final das contas deu certo. E aí, depois disso, desse período, depois de 1 mês e meio, 1 mês e meio por aí, eu acho que foi. Aí ele já tava já tranquilo, já ficou com ela até ele até conseguir a vaga na creche, que demorou bastante tempo. Acho que ele foi pra creche com 3 anos e meio. Acho que foi mais ou menos isso, gente. Ele entrou com 1 ano e 8 e aí ele foi sair lá da Tagesmutter só com 3 anos e pouco, né? Que a gente foi quando a gente conseguiu a vaga na creche. E aí, nesse período que ele estava na Tagesmutter, então eu consegui estudar, né? Consegui estudar um pouco para poder fazer a prova do nível A1, que eu passei, deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu consegui tirar o visto aqui na Alemanha para poder ficar. Apesar de ser esposa de alemão, né? Meu marido ele nasceu no Brasil, mas ele tem cidadania alemã também. Então, mesmo sendo casada com um alemão, né? Meu filho também tendo cidadania alemã,
eu não conseguiria tirar o visto sem ter esse nível A1 aqui na Alemanha. Então, eu consegui fazer a prova e consegui, então, meu visto aqui. Isso depois que eu fiz a prova, gente. Eu não sei se eu não me lembro se foi antes de eu ter a Hannah ou depois que eu fiz essa prova. Mas nesse período a Hannah estava nascendo, gente. Então, depois a Hannah nasceu, logo que ela nasceu, a gente já inscreveu ela na creche, porque, gente, é muito difícil ter vaga para. Muito difícil conseguir uma vaga aqui na creche. Só pra você ter uma ideia, a Hannah nasceu, a gente se inscreveu ela na creche e ela só conseguiu vaga para fevereiro do ano que vem. Então, ela vai estar com 2 anos, quase 3. Quase 3. Então, ou seja, você viu, né? 2 anos e meio, mais ou menos, para poder conseguir essa vaga. E aí, gente, quando a Hannah tava com 10 meses, então a gente conversou e achou melhor que a Hannah também fosse para Tagismuta, né? E aí nessa época o Miguel já tinha ido para creche, né? E aí com 10 meses da Hannah a gente colocou ela na mesma Tagismuta que cuidou do Miguel. E a adaptação foi bem mais rápida, lógico, porque ela já era pequenininha, já estava convivendo com a língua e tudo. Então a adaptação foi bem melhor, né? E aí então ela foi para Tagesmuta e até hoje ela tá. Ela entrou com 10 meses e agora ela tá com 2 anos. Gente, só um minutinho, Júnior. 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. Então ela tá desse tempo todinho lá e ela ama Tagismuta. Tagismuta, a Raika, o nome dela. A Raika é apaixonada pela Hannah. Então, assim, foi ótimo porque como ela já tinha cuidado do Miguel, ela já tinha adaptado com essa questão da dificuldade da língua, né? No início foi difícil para ela pensou em desistir de cuidar do Miguel, porque estava muito difícil para ela nunca tinha pegado um caso nesse sentido de um estrangeiro, né? E Miguel, ele como ele ficava muito nervoso, ele dava muito trabalho para ela. As crianças daqui são mais calmas, gente. Bem, bem mais calmas, assim, tem menos energia, parece. E Miguel já tocava o terror, né? Então ela já pensou em desistir, chamou a gente para conversar, falando que não ia mais cuidar do Miguel na época. E foi difícil, eu falei, nossa, então a gente não tem com quem deixar. Conversamos com ela para poder ela tentar mais e deu certo, né? Foi assim, foi difícil para ele, né? E foi difícil para ela também, que foi um desafio para ela, né? Depois que ela passou por isso com o Miguel, quando veio a Hannah, ela já estava acostumada já tinha pego a manha, sabe? Então, aí ela já estava super tranquila, né? E ela, como pegou a Hannah bem pequenininha também, ela se apegou bastante. Então, deu tudo certo na questão da adaptação dos dois, né? Do Miguel foi bem mais difícil, né? E da Hannah já foi bem mais fácil. E por que a gente achou que seria melhor que ela começasse logo com os 10 meses na Tagesmutter? Para ela se adaptar com, com o sistema alemão, né? Desde pequenininha, para ela já se integrar logo, né? E também para poder continuar com meus estudos no alemão, né? Porque eu quero tirar minha cidadania, né? E para conseguir a cidadania eu preciso do nível B1, né? Agora eu já tenho o nível B1, já fiz a prova, mas então naquela época eu estava no nível A1, então eu precisava A1, isso, eu precisava A1, tá no nível A1, então eu precisava estudar bastante para conseguir estar no nível B1 para poder conseguir tirar minha cidadania, que eu tiro o ano que vem, se Deus quiser. Então eu precisava continuar estudando, né? E eu precisava deixar a Hannah na Tagesmutter também. Então foi por isso que a gente achou que fosse melhor. E também para ela, né, gente? Porque o sistema aqui é totalmente diferente. Eu queria que ela estivesse já adaptada para quando ela fosse chegar no kindergarten, que é na creche mesmo, ela já
tá assim 100%, sabe? Na questão da adaptação, já saber como é que funciona, né? Qual é as exigências assim deles aqui, né? Então, até pra gente também já entender como é que é o processo aqui na Alemanha. Então a gente achou que fosse melhor a Hannah começar bem pequenininha. Gente, e o que seria Tagesmutter aqui na Alemanha? A Tagesmutter, ela é como se fosse uma babá, né? Mas é uma babá que para poder conseguir é, cuidar de criança, ela teve que fazer um curso para isso, né? Então, ela não é, eu quero cuidar de criança, venham para cá. Não, não é assim que funciona. Ela fez um curso, né, de Tagesmutter, não sei como é que chama o nome desse curso, mas ela fez um curso para poder ser apta para cuidar de criança, né? E na casa dela ela é estruturada para cuidar de crianças pequenas. Então, por exemplo, a Raika, que é a Tagesmutter do Miguel, da Hannah, ela não tem criança pequena, mas ela tem um quarto totalmente estruturado para crianças pequenas. Tem mesa pequena, tem cadeirinhas pequenas, tem brinquedos de vários tipos para criança, brinquedos educacionais, educativos. Ela tem no jardim dela escorrega, tem balanço, né? Então, assim, é como se fosse uma creche mesmo, assim, né? Tem espaço para criança, inclusive tem lugar para criança quando se quiser dormir. Então, assim, é totalmente estruturado para cuidar de criança, né? E como é uma pessoa sozinha, ela só pode cuidar de 4 crianças, se eu não me engano, até no máximo 4 crianças, né, pequenas. E o governo, para ela estar apta, o governo tem que aprovar, né? Aprovar o ambiente, ela tem que estar dentro de todos os requisitos para poder ser aprovada pelo governo, para poder atuar como Tagesmutter. Então isso é muito excelente, né, gente? Então isso dá uma tranquilidade gigante, né, de saber que não é qualquer pessoa que está cuidando do seu filho, né? Então isso é muito legal. Então é isso, gente. Eu dei uma introdução, assim, mais ou menos de como foi, com quem eu deixei as crianças aqui para poder estudar. E, lógico, eu não aprofundei muito na questão da creche mesmo em si, porque o Miguel começou há pouco tempo também. E se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre a creche aqui na Alemanha também, vocês comentem aqui embaixo para mim, para eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? E se vocês gostaram, não esqueça de dar um joinha e se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!